no sábado passado, eu digo a vocês novamente com as palavras de Guimarães Rosa, mas com outras palavras desse mesmo autor. Ele disse o seguinte, que um dia, abre aspas, um dia ainda entra em desuso matar gente, fecha aspas. Quem são alunos meus aí das turmas de terceiro ano e terceiro ano remoto, que é o segundo, terceiro e terceiro remoto 2020, sempre no início dessas duas rodas de conversa eu fiz um epígrafe, que é justamente um elemento de intertextualidade que nós podemos usar e devemos usar nos nossos textos, e a gente estudou agora nessa segunda unidade, tanto no sábado passado quanto nesse sábado, e percebam que essas epígrafes, elas dialogam com os diálogos, com as falas que a gente vai trazendo aqui no dia de hoje. Então, para vocês não esquecerem, né, lembrem bem da frasezinha do Guimarães, abre aspas, um dia ainda entra em desuso matar gente, fecha aspas. Vocês vão entender o porquê do uso dessa fala ao longo das nossas conversas, principalmente nas falas de Gese e nas minhas falas, vocês vão entender o porquê do uso dessa epígrafe aqui especificamente. Eu digo a vocês, Gese, João, queridos alunos e alunas, que obedecer é muito mais fácil do que entender, não é mesmo? Eu creio que vocês concordam comigo nesse sentido, porque principalmente a obediência, quando ela é cega e ela é acrítica, ela é muito conveniente, principalmente para quem está no poder. E o entender, ele é agressivo, o entender, ele incomoda também, principalmente, quem está no poder. Então é com esse pensamento que a gente inicia com imenso prazer o segundo dia da nossa primeira roda de conversa interdisciplinar com o tema O Sertão é Minha Casa. Hoje a gente vai abordar a questão do homem, a identidade e a literatura, e em Canudos, mais uma vez, como também no sábado passado, hoje nós vamos chamar aqui para abrir a nossa aula oficialmente o Aldo Souza com a canção Guerra de Canudos. Há muito tempo, no Nordeste catingueiro, uma revolta abalou toda a nação. Foi a história de Antônio Conselheiro, o popular profeta do sertão. Penitente peregrino, anjo da anunciação, andarilho sem destino, pregador por vocação. Milagreiro, curandeiro, semeador de chão, aos olhos do sistema, o mensageiro do cão. Revoltado com certas leis do governo, o Beato resolveu um dia protestar. Mesmo que isto lhe custasse caro, o mar virasse sertão e o sertão virasse mar. Veio a primeira, a segunda e a terceira, então mandaram a quarta expedição. A ordem era destruir Canudos, tudo o que existisse, toda a população. João Abade, Pajeú, Chico Ema, Cambada sai da toca, é hora do tiratema. O coroné corta cabeças, vem aí, bala de matadeira, não é coco licuri. Jagunço já brigou com lobisomem, diz a lenda que um jagunço vale mais que 100 homens. De boca em boca a notícia correu longe, escorreu os pés, pica os come. O que fazer, meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer. O que fazer, meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer. Houve um estrondo que a terra toda tremeu. Foi o da besta fera no segundo escureceu. Parecia o fim do mundo, não era coisa de Deus. O povo morreu lutando, Canudos não se rendeu. O que
fazer, meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer. O que fazer, meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer. João Abade, Pajeú, Chico Ema, Tombada sai da toca, é hora de Piratema. O coroné corta cabeças, vem aí. Bala de matadeira, não é pouco licuri. Jagunço é macho, já brigou com lobisomem. Diz a lenda que um jagunço vale mais que 100 homens. De boca em boca, a notícia correu longe. Se correu o bicho pega, se ficar o bicho come. O que fazer, meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer. O que fazer, meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer. Houve um estrondo que a terra toda tremeu. Foi o urro da besta fera no segundo escureceu. Parecia o fim do mundo, não era coisa de Deus. O povo morreu lutando em Camudos, não sei. Bem, queridos, nós vimos aí a canção, né, do nosso querido Aldo Souza. E Gés, meu querido amigo, né, o professor Gesmar, eu tenho a impressão esse ano, inclusive, que mais de uma vez eu já usei a seguinte expressão: incomodar incomoda. Eu acho que você se lembra aí dessas nossas tantas conversas que nós já tivemos aí e continuamos tendo, né, trilhando esse nosso caminhar em 2021, nesse processo remoto. E nesse momento, a gente lembra que Antônio Conselheiro, ele incomodou muita gente. E aí o Gés vai trazer para a gente, nesse momento, Gés, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa voz que incomodou tanto e que foi silenciada em Canudos. Olá, pessoal, bom dia a todos, todas as meninas, todos os meninos aí. É um prazer estar aqui nessa manhã e eu começo essa nossa aula de hoje, esse momento nosso de hoje, primeiro fazendo, se é que posso aqui, fazendo essa breve homenagem a esse sujeito, esse ser tão forte, né? É tão bravo. Aqui está o meu gibão, né? O meu chapéu de couro. O meu gibão, na verdade, isso não é nenhum gibão, porque para encontrar um gibão na nossa região, e já serve para ilustrar o sertanejo da época, para encontrar um gibão aqui na nossa região é mais complicado, porque geralmente eles eram muito comumente utilizados naqueles terrenos, naqueles locais onde havia muita planta com espinhos, onde teria que se passar por meio delas para buscar o gado. Então, o gibão, ele era mais utilizado pelo vaqueiro, era uma roupa toda de couro, né, onde protegia dos espinhos de algumas plantas. Na nossa região aqui não é muito comum. Aí eu improvisei, trouxe o meu chapéu de couro para homenagear esse ser tão forte e tão bravo, e esse colete de couro para ficar o mínimo parecido com esse sertanejo que Daniel colocou semana passada, que tanto nos orgulha. Tá? Mas eu quero começar essa minha fala de hoje citando exatamente uma frase de uma poesia linda do Geraldo Vandré, que é transformada em canção na música Disparada, que é quando ele diz assim: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Sim, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar, né? O Patativa do Assaré, juntamente com o Luiz Gonzaga, na canção A Triste Partida, eles usam uma expressão fantástica aqui, ao final da canção, que ele diz: faz pena um nortista, tão forte e tão bravo. É mesmo um nortista, um ser tão forte e tão bravo. É esse ser que, de certa forma, nessa live de hoje, nós estamos. Além de falar, além de citar, nós estamos prestando aqui uma breve homenagem. Mas antes para entrar diretamente na nossa aula nessa manhã, eu gostaria de citar, Daniel, João e alunos queridos aqui, um finalzinho do termo da nossa aula
da semana passada, quando eu disse das expectativas criadas a respeito da República recém-proclamada e das, eu diria, frustradas expectativas a esse respeito. Quando a gente colocou ali ao final que houve poucas mudanças, resultado, poucas mudanças, muito pouco de revolução. Demos naquele dia o nosso conceito, o conceito histórico de revolução. A revolução é aquilo que vem das camadas sociais, o povo mexe na direção da revolução e, sobretudo, o principal aspecto que ilustra uma revolução são as transformações ocorridas depois de implementado um certo sistema. O que se questiona para a República da época, logo ali nos primeiros 40 anos de República, é que houve muito pouca transformação, né? E diante dessas pouquíssimas transformações ocorridas, ou seja, da grande frustração que houve com a entrada da República e a saída da monarquia, houve muita frustração, porque não se transformou muito, não houve mudanças muito significativas em eixos fundamentais, em aspectos fundamentais da sociedade. E em função da continuidade de antigos problemas que já vinham se arrastando ao longo do período monárquico no Brasil, alguns problemas começaram a pipocar, algumas situações começaram a estourar em diferentes partes do país. Alguns movimentos sociais começaram a estourar, nós citamos a revolta da vacina, a revolta da chibata, outros acontecimentos, e alguns movimentos rurais, como Contestados, Canudos e Cangaço, né? Esses movimentos rurais, alguns deles com característica messiânica, né? A palavra messiânica para esses movimentos serve para definir movimentos que, geralmente, na sua conjuntura, na sua liderança, tinha alguém que trazia um aspecto evangelístico, de ensino da palavra, e ensino religioso. No caso mais específico dos movimentos aqui no Brasil, Canudos e Contestados, há quem diga que eles tinham um aspecto sebastianista, né? Era um movimento que ligava a São Sebastião. Quem foi São Sebastião? São Sebastião foi o Dom Sebastião, na verdade, foi um rei de Portugal que teria desaparecido num conflito na África, e aí o misticismo em Portugal, a mística em Portugal, acreditava-se que em algum dia isso teria acontecido no século XVI, e acreditava-se que em algum momento da história, Dom Sebastião haveria de voltar para redimir o povo de Portugal. Ora, essa crendice acabou chegando aqui no Brasil, por ocasião desses movimentos messiânicos. É tanto que o próprio conselheiro, Daniel, há um momento da história que ele faz citações acerca de Dom Sebastião, né? Como aquele que viria redimir, como aquele que viria salvar. Essa é uma característica dos movimentos messiânicos. E Canudos tem essa característica. Canudos, no sertão nordestino, traz essa característica. E aí, Daniel, me chama a atenção para a questão de que incomodar realmente incomoda. Canudos incomoda. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, professores e alunos. Às vezes não é preciso nem você se manifestar de forma incisiva na direção daquele sujeito desonesto ou daquele sujeito que comete injustiça para incomodá-lo. Às vezes não é nem preciso isso. Basta você se comportar fazendo justiça, você se comportar de forma honesta, é o suficiente para incomodar. Você não precisa nem brigar com o sujeito e dizer que ele é desonesto, que ele é injusto, que ele pratica injustiça. O simples fato, às vezes, de você praticar a justiça é o suficiente para o sistema sentir-se incomodado. É o que acontece em Canudos, né? Em Canudos, por volta de 1874, já por volta de 1874, vai surgir um sujeito por nome Antônio Vicente Mendes Maciel, que vai depois ser chamado de Antônio Conselheiro, em função dele, era um sujeito que dava conselhos, né, os mais diferentes conselhos. A partir daí ele começa a carregar esse aspecto, esse caráter messiânico. E já em 1874, ele surge já acompanhado de um grupo de pessoas. Acredita-se que
ele teria sido caixeiro viajante, escrivão, e num determinado momento de sua vida, a sua esposa o teria abandonado para viver com um soldado, com um policial na época. Isso deixou, de certa forma, frustrado, e ele começou a percorrer algumas regiões do sertão nordestino, Pernambuco, Sergipe, e acabou vindo parar aqui na Bahia. Ele era filho de um comerciante, e aí, para Daniel, ele chegou, acredita-se que ele chegou a estudar português, francês, latim, e teria até exercido algumas funções enquanto professor de geografia, aritmética e outras áreas. E aí, em função, acredita-se que dessa frustração, ele começou a andar, e pelo fato de pregar, de dar conselhos, e uma das coisas que ele fazia, ele convencia as pessoas a reformar cemitérios, a fazer reformas de igrejas, pintar as igrejas, calhar as igrejas de branco, reformar cemitérios. Muitas pessoas começaram a segui-lo. O fato é que, em 1888, e aí acredita-se que num determinado momento da história, em 1890, por exemplo, há um levantamento que considera que o conselheiro, o Antônio Conselheiro, tinha aproximadamente 8 mil seguidores, já em 1890, um ano depois da proclamação da República. Mas, em 1888, Conselheiro vinha sendo já seguido por uma grande multidão de pessoas. Eram ex-escravos, entre aspas aqui, vagabundos, marginalizados pela sociedade, que resolveram segui-lo. Numa de suas primeiras ações, na cidade de Bom Conselho, ele reuniu um grupo de pessoas e convenceu as pessoas a rasgar, a destruir o edital de cobrança de imposto pela República. Isso foi suficiente para ele acabar se tornando um inimigo da República. As pessoas que ali estavam rasgaram o edital, destruíram o edital depois de uma prédica dele, depois de um discurso breve dele. Ele acabou convencendo as pessoas que rasgaram o edital de cobrança de imposto, e o povo acabou rasgando e acabou festejando, porque ele entendia, e depois da proclamação da República, depois da República instalada, começou a se estabelecer impostos de todas as formas, dentre eles impostos municipais. E de forma muito semelhante a hoje, os impostos não faziam muito sentido, sobretudo num município como Bom Conselho, como Belo Monte, como Canudos. Mais tarde, os privilégios do poder nunca chegavam a essas localidades, mas as cobranças sempre chegavam. É tipo o que acontece hoje em dia. Você não sabe porque paga IPVA para circular daqui para Itapetinga. A gente não sabe por quê, porque estrada a gente não tem. Então, a gente circula nas mais terríveis condições de estrada e ainda assim acaba pagando impostos por estradas que a gente não tem. Então, o conselheiro, naquele momento, entendia que não fazia muito sentido. Isso foi o suficiente para ele ser declarado como inimigo da República, como sujeito que lutava contra a República. Convenhamos, para aquele cenário, queridos, arrebanhar seguidores havia um cenário extremamente propício. Vivia-se naquele momento, por ocasião de 1888 até 1897, quando ocorre o conflito, o cenário era extremamente propício para se arrebanhar gente. Vínhamos da decadência dos engenhos, os engenhos de açúcar já não estavam na pujança lá do início do Brasil colonial. Em 1888, a gente experimenta o fim da escravidão, com os negros agora libertos, jogados ao léu da sorte. O Estado não dá sustentação para esses agora libertos, não dá estrutura para eles viverem de forma livre, e, sobretudo, a região do Conselheiro é uma região extremamente propensa a longos períodos de seca. Você vai ver aí uma gama de pessoas, grupos grandes de pessoas
completamente desassistidas pelo Estado, né? Um país predominantemente agrário naquele momento, 70% da população acredita-se vivia mais no campo, e você vai ver um país agrário que não oferece muita perspectiva. Vai surgir um conselheiro da vida e vai mostrar que há perspectiva. Aí, em 1883, próximo, na Fazenda Canudos, o que naquele momento alguns dizem que era próximo da cidade, da fazenda, alguns chamavam também da Fazenda Cocorobó, próximo ao rio Vaza Barris, ele acampa-se ali, o conselheiro acampa-se ali, com cerca de 3.000 seguidores, e inaugura o Arraial de Belo Monte, né? E aí, a perspectiva de Belo Monte é aquilo que a gente chama de uma utopia boa, de uma utopia desejável. Eu gosto de pensar aqui, Daniel, Belo Monte seria aquilo que foi um aspecto muito parecido com a polis grega, né? Uma cidade com autonomia administrativa, com autonomia social, com autonomia econômica. Mais tarde a gente vai perceber, com suas próprias crenças, seus próprios deuses, seu próprio Deus, e até futuramente a gente vai perceber com seu próprio exército. Uma verdadeira polis, né? Polis grega, as suas próprias discussões políticas, os seus próprios andamentos políticos, sociais, era uma polis praticamente, né? Ali, os seus deuses, as suas crenças, os seus valores, a sua cultura, e mais tarde a gente percebe até o seu próprio exército. O fato é que o conselheiro implementa ali um modelo de vida desejados por todos. A sua utopia, por um momento, ela torna-se bem real. As pessoas vão viver de plantar e colher para si mesmo, né? Em Canudos, no Arraial de Belo Monte, as pessoas plantavam em comum, colhiam em comum, vendiam em comum, tinham tudo em comum, né? Essa era a realidade de Canudos. Por ali se plantava o milho, o feijão, a mandioca, se criava rebanhos, né? Praticava-se a criação de cabras, tirava o leite da cabra, vendia a carne da cabra, e, pasmem, para aquele período, Canudos já era exportador de peles de cabra, de couro da cabra. Acredita-se que, para aquele período, Canudos chegou a exportar peles ou couro da cabra até para os Estados Unidos. Salvador, para o Brasil e até para os Estados Unidos. Legal. Sobre o aspecto administrativo, não tinha impostos, não tinha polícia, um conselho de cerca de 12 pais de família ajudava o conselheiro a administrar aquela realidade, e aí começou aquele negócio começou a criar corpo, queridos. No mundo onde a república, onde o Estado era absurdamente omisso, vai surgir uma comunidade que responde pelos anseios do povo simples. Vai surgir uma comunidade que responde pelos anseios de um povo sofrido, de um povo abandonado pelo Estado, de um povo que não tem os favores e as benesses do Estado, de um Estado que agora está preocupado em cobrar impostos por aquilo que eles não dão, ou por aquilo que ele não dá, né? Então, não havia roubo, não havia opressão, as pessoas tinham muita coisa em comum, viviam em comum, e aquele negócio começou a crescer. Muitas pessoas deslocavam de fazendas da região, né? E começavam a deslocar para Canudos, e muitas delas não voltavam, ficavam por lá mesmo. E esse negócio que começou com 3.000, daqui a pouco tinha 10.000, daqui a pouco tinha 15.000 pessoas morando ali, daqui a pouco tinha 20.000 pessoas. Acredita-se, alguns historiadores, que chegou um momento que Canudos chegou a ter 25 a 30 mil habitantes em cerca de 5.200 moradias, 5.200 casas. Era uma realidade que parecia utópica, mas era uma utopia boa e real enquanto durou. Aquilo funcionou por algum tempo, mas é importante dizer que aquilo incomodou. Daniel, incomodar incomoda.
e aquilo incomodou absurdamente o Estado. Aquilo incomodou absurdamente a República. E o que acontece? O conselheiro passa a ser o inimigo da República. E gosto de pensar que 3 grupos tinham muito interesse em destruir Canudos, em derrotar, em silenciar esse agora, entre aspas, inimigo da República. A igreja, afinal de contas, de certa forma, ele cumpria o papel de um religioso, né? O Estado, afinal de contas, nós vamos ver na sequência, que nós vamos ver que é uma estrutura que vai de encontro ao Estado, e os fazendeiros da época, que já não encontrariam mão de obra muito facilmente, haja vista que as pessoas estavam trabalhando ali e fazendo tudo para si mesmo. Então, chega um determinado momento que o conselheiro vira um inimigo, entre aspas, um inimigo da República, e vira uma voz a ser silenciada. E, em função disso, para a gente ganhar tempo aqui, o Estado vai fazer 4 investidas na direção de Canudos para destruí-la, né? Daquela comunidade para destruí-la. A primeira delas acontece no final de 1895. E aquilo que começou, que parecia apenas uma briga entre comerciantes, acabou ganhando o corpo. É que em 1885, o próprio Antônio Conselheiro, para reformar a igreja, para ampliar a igreja do povoado de Canudos, da cidade de Canudos, ele compra um estoque de madeiras na cidade de Juazeiro, a alguns quilômetros de Canudos. Ele compra um estoque de madeiras, uma quantidade grande de madeiras, para ampliar a igreja. O que acontece? Os comerciantes de Juazeiro acabaram não entregando a madeira, deram o calote, não quiseram entregar a madeira. Resultado, voltando a Canudos, o povoado, os moradores de Canudos não acharam aquilo justo e resolveram invadir a cidade de Juazeiro. Juntaram cerca de 300 homens, e resolveram invadir. O que acontece? Em 1896, já no início de 1896, acontece o primeiro confronto, né? O tenente Pires Ferreira mais 3 oficiais e cerca de 100 soldados empreendem o primeiro conflito contra os moradores de Canudos. Nesse primeiro encontro, né, nesse primeiro conflito, os habitantes de Canudos, os conselheirenses, como costuma se dizer, eles empreenderam o conflito. Resultado, 10 soldados foram mortos e 16 ficaram feridos. É bom dizer que é um historiador que diz que nesse mesmo conflito devem ter morrido cerca de 150 sertanejos. Mas o que veio a inflamar o Estado não foi isso. O que inflamou o Estado foi aí os 10 soldados feridos, e os 16 feridos e os 10 soldados mortos. Foi motivo suficiente para que houvesse uma segunda investida do Estado na direção de Canudos. Isso aconteceu em 1896, quando forças policiais da Bahia e do Exército, num total de quase 600 soldados, resolveram novamente invadir Canudos, né? O que acontece? Nessa primeira investida, os canudenses, se assim pode dizer, os conselheirenses, como a gente costuma chamar, já sabiam que seria invadido. O que resultou? Eles implantaram uma emboscada, fizeram uma emboscada para aguardar o exército. Há um historiador que considera o seguinte, que a própria estrutura física de Canudos, ela já foi projetada pelo conselheiro prevendo esse tipo de situação. Há quem diga isso, que ele projetou, Canudos no início, em Canudos só existia uma rua, e ela já foi projetada nesse sentido, no sentido da possibilidade de que pudesse haver conflitos futuros e os soldados pudessem se dar bem, os canudenses pudessem se dar bem naquele negócio. O que acontece? Nessa segunda investida das forças do Estado, do Exército, eles estavam já precavidos, já estavam preparados, eles já sabiam que seriam atacados,
e aí eles armaram emboscadas e conseguiram derrotar o exército do Estado, os policiais do exército e a polícia do Estado e o exército foram vergonhosamente derrotados, e mais do que isso, na derrota, na fuga, eles acabaram fugindo e deixaram para trás algumas armas. Deixaram parte do armamento para trás. Esse armamento foi recolhido pelos os sertanejos, que acabaram fortalecendo mais ainda o seu exército, né? As armas do Estado serviram para isso. O Estado agora, insatisfeito, né? O exército tinha sido vergonhosamente derrotado pelos habitantes de Canudos. Aí, em março de 1897, né, o conflito dura entre 96, esses conflitos todos entre 96 e 97, em março de 97 vai haver uma terceira investida do Estado, né? O governo do Brasil era o Prudente de Moraes, e vamos dizer, os jornais da época já questionavam o Prudente de Moraes, já havia crítica a respeito dele, dizendo que, na verdade, ele não era Prudente de Moraes. Com relação a esses movimentos, ele estava sendo prudente demais, né? É quando ele institui o Moreira César, né? Que o Moreira César já tinha participado da revolta da Armada no Rio de Janeiro, e aí ele arregimenta um exército de cerca de 1.500 homens, 15 milhões de cartuchos, 6 canhões adquiridos da Alemanha, e resolvem atacar para destruir definitivamente Canudos. Eles passam por Salvador, depois de ter passado uns dias em Salvador. Finalmente, no mês de março, eles chegam a Monte Santo, próximo à cidade, próximo ao Arraial de Canudos. Deixa eu dar uma curiosidade para vocês. Há um historiador que diz que o Moreira César, que é o comandante do exército nessa investida, há um historiador que diz que ele era epilético, né? E aí, o que acontece? Esse é um fato, um apontamento que a gente faz, é muito importante para a sequência, porque eles acamparam em Canudos, próximo a Canudos, no Arraial de Monte Santo, acamparam por ali, prevendo que atacaria Canudos naquele dia, ou no dia seguinte. O que acontece? No dia do ataque a Canudos, o Moreira Salles é cometido, segundo o historiador, por um ataque epilético. Resultado, tiveram que abortar a ação. Não puderam atacar e adiaram o ataque para o outro dia, né? Resolveram fazer a investida no dia seguinte. E aí, no dia seguinte, realmente eles resolveram ir a Canudos e atacar, fazer esse ataque, que seria um ataque definitivo, afinal de contas. Eles tinham cerca de 15 mil, alguns falam em 10, outros falam em 15 mil homens, 15 milhões de cartuchos, 6 canhões, né? Para aquela época, algo novo naquele contexto. Então, para eles seria fácil. É tanto que há, Daniel, uma frase célebre, uma frase interessante atribuída ao Moreira César, antes do confronto, que é quando ele diz assim: hoje nós vamos almoçar em Canudos, né? Ou seja, isso era para dizer, ó, vai ser fácil, chegar lá, matamos, voltou para casa, né? Não sabia o Moreira César que ele seria almoçado em Canudos. Enfim, resolveram atacar, entraram por aquelas portas, por aquelas vielas, onde os sertanejos já estavam prontos, derrotaram de forma vergonhosa, mais uma vez, o exército do Moreira Salles. Ele foi atingido por um tiro na linha da cintura, acabou morrendo, mas antes de morrer, ele teria deixado a declaração que, se ele ficasse vivo, ele abandonaria o exército ante a vergonha que tinha passado dentro de Canudos. Feito isso, para a gente passar daqui a pouco a sequência, vai acontecer a quarta investida. Foram quatro investidas para finalmente destruir a cidade de Canudos, o Arraial de Canudos. Aí, na quarta investida, há uma revolta absurda
dos jornais no Rio de Janeiro, jornais republicanos. Será que não era possível um negócio daquele? O presidente estava acomodado, o exército tinha passado uma vergonha, invadiram alguns jornais, mataram jornalistas à época, tidos como monarquistas, e houve uma grande revolta da mídia na época, dos jornais da época. Isso fez com que o exército agora, o governo agora, arregimentasse um exército maior para vir contra Canudos. E aí, em 1897, o ministro da Guerra veio junto, veio para essa quarta investida, com um arsenal muito maior, com uma estrutura muito maior, e trouxe a tiracolo o nosso querido Euclides da Cunha. Euclides da Cunha vem nessa viagem com o exército, ele vem, e acreditava-se, talvez o próprio Euclides acreditava-se, que o exército estaria vindo para debelar uma rebelião monarquista no sertão nordestino. Talvez nem o próprio Euclides sabia do que eu esperava. O que se viu na sequência, a partir de agosto, setembro de 1897, o que se viu na sequência foi um massacre desigual. Atacaram Canudos com canhões, com armas completamente desproporcional, no dia 22 de setembro daquele mesmo ano. O conselheiro morre, não teria morrido pelo conflito, né? Alguns até atribuem que teria alguma coisa. Ele morreu ali durante o conflito, mas não teria sido no conflito. E o que traz a Guerra de Canudos? A Guerra de Canudos teve um saldo final terrível, destruíram todo o arraial, colocaram fogo em todas as casas, mataram os combatentes, alguns foram degolados, boa parte deles foram degolados, crianças, mulheres degoladas, presas, crianças, etc. e tal, e destruíram completamente o arraial de Canudos. Então, o Euclides, que esperava talvez escrever sobre uma revolta, uma rebelião, ou a tomada do poder, uma rebelião monarquista, viu, na verdade, a destruição de todo um sonho de um povo que talvez, Daniel, nem soubesse o que era monarquia e república, que estava ali só lutando pelos seus direitos, que estava ali só brigando por uma pátria deles, uma utopia gostosa, um jeito diferente de viver. Acredita-se que, se Canudos não fosse embora naquele momento, teria surgido outros Canudos pelo Brasil afora. Tá? E aqui, queridos, só para encerrar mesmo, o Brasil, às vezes, ele precisa rever um pouco os seus equívocos. Há muitos equívocos históricos na história do Brasil, e muitas vezes eles têm se tentado rever esses equívocos, têm se tentado consertar esses equívocos, e permita-me a redundância, às vezes tem se feito isso de forma equivocada, né? Deixa eu dizer para vocês, aqui na nossa cidade, eu acredito que não é o único município que tem essas peculiaridades, mas ele tem aqui. Aqui você tem, para a gente encerrar mesmo, queridos, você tem Arnaldo Piauí, que é o professor do nosso querido, é o pai do nosso querido Mário Sérgio, que ele é conhecido pelo estado em que nasceu. Eu tenho um sobrinho que chama-se Jackson Camalaú. Por quê? Porque a sua origem, a sua mãe é da cidade de Camalaú, lá em Sergipe. Mas o mais conhecido deles aqui é um sujeito por nome Cocorobó, né? Que é o proprietário do posto ali da saída. Cocorobó é dessa região, tá? Cocorobó é da região lá, inclusive, onde é hoje a barragem de Cocorobó, é onde no passado era a Fazenda Cocorobó, que alguns dizem que era Monte Santo, Monte Santo não, Belo Monte, é onde é hoje a barragem de Cocorobó, construída a partir de 1869 pelo governo do Getúlio Vargas. Acredita-se até que a construção da barragem é uma tentativa literal de cobrir a história de Canudos, né? Literal, por quê? Porque Canudos hoje se encontra a cerca de 8, 9 metros
abaixo da água. Ou seja, seria uma tentativa, para alguns seria o Estado resolvendo acudir o povo, para outros seria uma tentativa de esconder literalmente a história de Canudos. É a forma equivocada, muitas vezes, como o Estado tenta rever as suas pendências, os seus problemas. E aí eu relato, para terminar mesmo, queridos, uma história contada pelo próprio Cocorobó, que era da região. Segundo ele nasceu ali 50 anos depois do conflito, e por volta de 1956, entre 1956 até 1959, ele era garoto ainda, cerca de 9 a 10 anos, vivendo por ali naquela região, ainda naquilo que restou de Canudos, e ele estava brincando de peão com alguns meninos, com alguns coleguinhas brincando de peão ali, quando, de repente, para do lado deles um carro muito bonito, um carro preto, bonito, com as bandeiras do Estado, com aquelas bandeiras que caracterizam o país, a nação, parou do lado deles, procurando por alguém por nome Pedrão. Quem era Pedrão ali na região? E aí, imediatamente, os meninos sabiam onde era, estavam numa rua sem saída, e resolveram mostrar e levar esses cidadãos, essas pessoas, eram agentes do Estado, né, que estavam visitando a região de Canudos e estavam procurando esse tal de Pedrão. Quem era Pedrão, queridos? Pedrão era um remanescente do conflito de Canudos. Era um remanescente que sobrevive do conflito, que, nessa ocasião, ele, para se locomover, ele sentava-se numa gamela. Para os alunos que não conhecem, gamela é algo como uma bacia, é feito de madeira, e serve como bacia para lavar roupa, fazer alimentos, etc. Tal. Pois bem, o Pedrão, naquele momento, paraplégico, resultado do conflito lá de Canudos, perdeu o movimento das pernas, e para se locomover, ele vivia sentado numa gamela, amarrado numa gamela para deslocar de um lado para outro. Pois bem, os representantes do Estado, o Estado resolve visitar Pedrão, os meninos, o próprio Cocorobó disse que bateu na portinhola, na porta para abrir, e aparece Pedrão, ao que os homens ali se apresentam como agentes do Estado, e disse a Pedrão que o governo do Estado, o presidente da República, naquele momento, por ocasião da véspera da inauguração da capital federal, que acontece em 1960, isso era antes de 1960, o presidente da República desejava prestar uma homenagem a ele enquanto remanescente de Canudos, e eles gostariam de levá-lo à capital federal para que ele pudesse receber um presente ali em recompensa e ser homenageado como remanescente de Canudos. Ao que Pedrão responde: o que eu queria de vocês já me tomaram. Eu queria a minha Canudos de volta. O que eu queria era o meu povo de volta, que vocês levaram, que vocês acabaram. Eu queria o meu sonho de volta, que vocês levaram. Pode voltar para casa. Não tenho desejo nenhum em ver o presidente da República, não tenho desejo nenhum em ter recompensa, absolutamente nenhum. Foi isso que aconteceu em Canudos por volta de 1957, numa passagem do Estado por ali para tentar recompensar. Mas eu disse que na última investida do Estado teve com o Exército um sujeito por nome Euclides da Cunha. O Euclides vai escrever uma grande obra, uma obra-prima da literatura brasileira, chamada de Os Sertões. Dan, conta para a gente aí, o que é que o Euclides trouxe a partir da obra Os Sertões para a gente? Conta aí, querido. Jess, muito bom ouvir essas histórias, e assim, completando, né, o Euclides da Cunha, como você salientou, ele escreve Os Sertões, essa obra-prima da nossa literatura, essa estrutura político-social e econômica do Brasil ali daquele final do século XIX, início do século XX, e é mais do que isso, acho que uma das coisas, dos pontos mais importantes da obra do Euclides, é que ele vai trazer para a gente, Jesus, um Brasil que ainda não era descoberto, um Brasil marginalizado,
né, principalmente, a princípio, a priori, encontrado dentro da obra do Euclides. O Brasil que era marginalizado geográfica e socialmente, como eu já abordei aqui no nosso primeiro dia da aula do sábado passado. Porém, antes da gente conversar um pouco mais sobre essa obra específica, Os Sertões, a gente vai conhecer um pouquinho sobre Euclides da Cunha, que é o autor dessa obra. E aqui, queridos, no caso Jess, João, professores presentes, professoras presentes, alunos e alunas, o que eu vou dizer a vocês, não tomem como um juízo de valor nem de um lado A, nem de um lado B, porque a história de Euclides da Cunha é uma história trágica mesmo, é uma história de vida dele. Então, aqui eu não estou a epígrafe que eu usei quando eu falo que o João Guimarães Rosa dizia que ele ainda acredita que um dia entra em desuso matar gente, e vocês viram o Gesmar trazendo a história de matanças aí que aconteceram em Canudos. A história de vida do próprio Euclides da Cunha está diretamente ligada com assassinato, com morte, com a perda de vida, e é preciso, né, compartilhadas aqui com vocês nesse momento sobre Euclides, independente de qualquer juízo de valor, queridos. Eu não estou aqui, não irei aqui defender nem o ponto de vista de quem defendia Euclides, nem o contrário, eu vou apresentar para vocês essa história que é conhecida como a tragédia da piedade. Então, percebeu, Euclides da Cunha, ele era casado com Ana Emília da Cunha, e em um determinado período, ela com 33 anos de idade, ela se envolve com um militar que tinha 17 anos à época, era Dilermando. Isso ela já casada com Euclides da Cunha, ela começa a manter um relacionamento extraconjugal. E o Euclides acaba descobrindo essa traição, né, da Ana Emília, da sua esposa, e ele resolve tirar satisfação. Vocês sabem que, pela própria lógica machista, é muito comum aquele que foi traído buscar satisfações com o terceiro elemento, não com o companheiro ou com a companheira. Isso acontece tanto na questão do homem quanto na questão com a mulher. Quando a mulher é casada com um homem e o homem a atrai, ela vai tirar satisfação geralmente com a mulher, que seria aí a terceira via. E com Euclides não foi diferente, ele se sentiu enciumado, se sentiu desonrado, e ele teria que tomar uma atitude. A própria sociedade, né, nesse pensamento machista, exige isso, que o homem tome uma atitude contra o indivíduo, que seria ali, digamos, o tripé nessa história aí, nessa história conjugal. E um dos filhos do Euclides, ele já começava a desconfiar do relacionamento dele com a mulher há bastante tempo. O Euclides, gente, ele também era militar. Era comum ele viajar nessas ações específicas do governo militar, da estrutura militar, ele passar 4 meses, 5 meses fora, 7 meses fora, e a esposa ficava sozinha no Rio de Janeiro. Então, ele já começou a desconfiar quando ele teve um filho, o filho Lulu, que é Luiz, eles chamavam carinhosamente de Lulu, e ele olhou para o menino e não via nada dele. Ele dizia, inclusive, a frase que o menino era uma espiga de milho no meio de um cafezal, ou seja, os filhos dele, os legítimos, seriam o cafezal, e aquele menino era um menino loiro, um menino que não tinha nada a ver com a fisionomia dele. Ele começa ali mais ainda a desconfiar. Mesmo desconfiado que o filho não era dele, ele assume o filho, ele batiza o filho, ele registra o filho, como se fosse dele especificamente, mesmo ali já desconfiando e quase com a certeza de que o menino não era filho dele. Isso para não entregar a esposa digamos, de bandeja para o suposto, entre aspas, né, o Ricardão de Dilermando, e também da alegria dele ter a companhia da sua esposa e ter o filho. Então, é uma espécie de revanche que ele tenta tirar. E aí ele resolve, um certo dia, tomado pela fúria, já não mais satisfeito com a situação, ele pega um revólver, queridos, ele vai até o bairro da Piedade, no Rio de Janeiro, toma um trem, vai ao subúrbio, na Estrada Velha de Santa Cruz, ele vai pedindo informações sobre a casa de Dilermando, até que as pessoas informam. Era uma residência que tinha o número 214, ele chega à porta, bate a porta, quem abre a porta para atendê-lo é o irmão de Dilermando, que é o Dinorá, e aí o Dinorá, ao abrir a porta e ver o Euclides da Cunha, que já puxa um revólver de imediato e grita: eu vim para matar, vim para morrer, estou aqui, só saio daqui morto ou quando matar, mais ou menos assim. O Dinorá, o irmão de Dilermando, que estava no quarto, ouviu aquele barulho e o Euclides saca a arma e começa a disparar contra o Dilermando. Quando o Dinorá, que era o irmão, que não tinha nada a ver com a história, vê aquela cena de alguém atirando contra o irmão dele, ele entra em luta corporal
com o Euclides da Cunha, acaba sendo baleado, ferido também nessa luta. O Dilermando consegue voltar para o quarto, se esconde no quarto, mesmo ferido, pega a sua arma. O Dilermando era campeão de tiro na escola militar, tirava muito bem, e ele começa a trocar tiros contra o Euclides da Cunha. A esposa do Euclides estava na casa do Dilermando esse dia, e o Dilermando conseguiu fazer com que ela saísse pelos fundos da casa com os filhos, que tinha 2 filhos deles lá naquele dia. E ele começa a trocar tiro com o Euclides. O Euclides o fere, acho que 3 ou 4 vezes. Ele também, o Dilermando, fere o Euclides da Cunha. Porém, os disparos do Dilermando são fatais. Um atira aqui a parte do lado do corpo do Euclides, perfura o pulmão, o Euclides, né, cai na rua titubeando, sangrando, ele cai no meio da rua. E o Dilermando e o Dinorá, apesar de terem sido feridos, eles não morrem, né, naquele momento. Quem morre, de fato, é o Euclides da Cunha. E o Dilermando, ele carrega o peso de toda a sua vida de ser conhecido como assassino de Euclides da Cunha. Ou seja, ele nada mais, nada menos assassinou um deus da literatura brasileira, um deus da cultura brasileira, um deus, digamos, a própria sociedade brasileira. O Euclides tinha um respeito muito grande, já havia escrito e publicado a obra Os Sertões, e a sociedade brasileira toda o conhecia, e o respeitava e o tinha no mais bom nível esperado. Então, aquele indivíduo que tirou a vida do Euclides Dilermando, ele foi altamente julgado pela sociedade. A Ana também foi altamente condenada pela sociedade. Então, o Euclides acabou sendo defendido, inclusive, pela mídia na época. Ele, como o Gé já colocou, ele trabalhava no jornal, no jornalismo brasileiro, jornal impresso, o Estado de São Paulo, por exemplo. Ele foi cobrir a Guerra de Canudos, trabalhando para o jornal, e aí percebam que toda a mídia caiu em defesa de Euclides da Cunha e foi contra o Dilermando e contra também a Ana. Então percebam que o Dinorá, que não tinha nada a ver com a história, que era o irmão do Dilermando que estava ali passando naquela situação, ele toma um tiro do Euclides da Cunha e fica com uma bala alojada na espinha. Queridos, Dinorá era um jogador de futebol, um zagueiro do futebol do Botafogo, naquela época no Rio de Janeiro, ali início de carreira, começando, tinha uma vontade muito grande de disputar partidas, era um jogador aquele que gostava mesmo de jogar futebol. E esse tiro que ele leva na espinha, a bala fica alojada na coluna, eles não conseguem tirar, e ele começa a perder parte dos movimentos. Mesmo assim, essa tragédia foi em 1909, que foi o ano da morte do Euclides da Cunha, ele com 43 anos de idade. O Dinorá tinha 21 anos de idade. No ano seguinte, o Botafogo enfrenta o Fluminense aí do professor Gesmaro na final do Campeonato Carioca. O Dinorá, mesmo com a bala alojada na espinha e tendo passado por essa situação de luto mesmo, do irmão ser alvejado, dele ser alvejado, do Euclides ter sido morto dentro da casa dele, ele vai a campo defender o Botafogo. E aí, inclusive, a mídia fica sem entender, estarrecida, criticando o Dinorá. Como é que ele troca o luto da morte do Euclides, o luto da história que eles viveram naquela tragédia, para disputar uma partida de futebol. E ele foi lá, disputou, foi campeão com essa bala alojada na espinha, já perdendo, né, com dificuldade para se locomover, não ainda paralítico total, mas já com dificuldade de se locomover. E eu creio aí que Gés, naquele ano, 1910, não tinha televisão, né, Gés? Mas eu creio que você estava lá com o radinho, escutando o Botafogo e Fluminense, quase que vocês ganhavam o campeonato do Botafogo, foi por pouco. O jogo foi só 6-1 para o Botafogo, e o gol do Fluminense foi um gol contra ainda, por sinal. Então o Botafogo ganhou em 6-1 do Fluminense, lá em 1910, já estava lá com o radinho acompanhando, e para vocês terem ideia da importância desse título para o Botafogo, isso está na letra do hino do Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Então o primeiro título ali, carioca, que entra na história do hino do Botafogo. O Dinorá, gente, com o passar do tempo, já em 1911, ele já começa, ele conquistou o título em 1910, em 1911 ele já começa a praticamente ficar paralítico. Aí ele começa a beber, ele começa a ter depressão, começa a ter distúrbios mentais. Mais à frente, em 1914, ele tenta cometer suicídio, porque ele estava ali sem ter o acesso digamos, a poder disputar a partida de futebol, que é o que ele mais gostava, ficou paralítico, começou a ter muita dificuldade para se locomover, ele começa a ficar perturbado mentalmente, tenta se suicidar uma vez, algumas testemunhas viram se jogando no mar, conseguem salvá-lo. 2 anos depois, ele tenta dar um tiro contra o próprio peito para tirar a sua vida, não consegue, e 5 anos depois, por fim, ele acaba se jogando em um rio e tirando a sua própria vida. Percebam que o Dinorá,
que não tinha nada a ver com a história, que era o irmão do Dilermando, que esse que teve um caso com a mulher do Euclides da Cunha, foi aquele que pagou literalmente com o corpo, com a mente e com a própria vida, porque ele perde primeiro, ele paga com o corpo, perdendo os movimentos físicos do corpo, depois com a mente, ele fica, né, com problemas, com distúrbios mentais muito sérios, e depois ele tira a sua própria vida em função disso. E mais ainda, percebam por que o nome dessa história é conhecida como a tragédia da piedade. O Euclides morreu, foi assassinado em 1909. O Dinorá, ele tira a sua própria vida algum tempo depois em função daquela cidade, do que aconteceu naquele momento específico. O filho do Euclides da Cunha, gente, isso em 1916, ele estava com 22 anos de idade, era o Euclides Filho, ele tomado pela revolta de saber a história do Dilermando ter assassinado seu pai, ele resolveu vingar a morte do pai, armou uma emboscada contra o Dilermando. O Dilermando foi a um cartório e ele chegou por trás atirando no Dilermando, só que o Dilermando era muito bom de tiro, e quando ele se viu alvejado, ele conseguiu puxar a sua arma, e mesmo também sendo atingido pelo filho de Euclides da Cunha, ele consegue se desviar, esconder, e consegue atirar contra o filho de Euclides, e mata também o filho de Euclides da Cunha. Então percebam, né, o Euclides da Cunha é morto pelo Dilermando, o filho de Euclides da Cunha também é morto pelo Dilermando, o Dinorá, que era o irmão do Dilermando, fica paralítico e comete suicídio. Olha o tamanho da tragédia que a gente tem envolvendo essa personalidade que era extremamente conhecida naquela época. Então a mídia toda já estava contra o Dilermando, por ele ter assassinado o Euclides pai. Quando ele também assassina, mata também o Euclides filho, aí foi o estopim. Então a mídia aí, mais ainda, caiu em cima do Dilermando, tanto é que ele ficou sendo conhecido aí sempre como o assassino de Euclides pai, o assassino de Euclides filho, digamos, o grande vilão da história. Ele chegou a ser condenado pela justiça, para vocês terem ideia, ficou preso pelo assassinato de Euclides da Cunha, depois recorreu com um advogado, conseguiu comprovar na justiça que foi legítima defesa, ou seja, para fins jurídicos, a justiça posteriormente inocentou o Dilermando tanto do assassinato do Euclides pai quanto do Euclides filho. A justiça considerou legítima defesa. Ele foi considerado condenado em primeira instância, conseguiu reverter e foi absolvido. Porém, mesmo absolvido pela justiça, ele continuou sendo condenado pela sociedade e pela mídia, porque ele já havia sido condenado independentemente da justiça. Como eu disse a vocês, entre aspas, ele mata um deus da literatura brasileira, um deus da cultura, da sociedade brasileira, um homem que era muito respeitado e por todo o cenário que foi. Aí a gente pergunta, quem é que tem razão nessa história? Dilermando? A Ana? O Euclides? Eu, particularmente, queridos, eu acho que é tudo sem razão, é tudo tão sem razão que não tem como a gente dar razão para nenhum dos lados de fato. Então, o Euclides, ele perde a razão quando ele vai tirar satisfação e vai assassinar, ou tentar assassinar o Dilermando, que, por sua vez, se vê acuado contra a parede e vai tentar reagir, impedir que seja morto. A Ana, percebam que a Ana, ela não teve direito de voz. O lugar de voz dela não foi respeitado. Percebam que ainda é um comportamento de uma sociedade tipicamente machista. O Machado de Assis mostra isso para a gente na obra Dom Casmurro, quando a Capitu não fala. É o Bentinho falando sobre uma suposta traição, e a Capitu, a voz dela, ela está escondida, ela não tem lugar de fala. A Ana, que também não tem lugar de fala. A Ana Emília só foi ouvida sobre o que ela passou no matrimônio com Euclides muito tempo depois. Já no final da vida dela, ela escreveu algumas cartas, e os filhos dela divulgaram essas cartas de uma outra versão de como é que ela se dava com o marido, a relação dela com o marido, que o Euclides seria um homem de personalidade difícil, genioso, que a maltratava, que não a dava carinho. Então, tem toda essa outra versão que ela traz para a história. E o mais triste, acho que a mais sofrida da história de todas aí, o que mais sofreu de fato, foi a Ana, porque percebam, a Ana perde o marido, que foi assassinado. Depois ela se casa com o Dilermando, que foi o assassino do marido, em 1911, 2 anos depois. Com pouco tempo depois, esse homem com o qual ela havia se casado, que matou o marido dela, a abandona e vai viver com uma outra mulher, porque percebam, quando ele se casa com ela, ele tinha 18 e ela tinha 34. Então ele começa a procurar mulheres mais jovens. Ele era aquele típico garanhão, sedutor, um cara bem mais jovem que ela, e ele acabou não tendo mais atratividade por Ana, acabou abandonando a Ana. Os filhos que Ana teve com Euclides, 2 morreram, o Euclides filho assassinado
pelo Dilermando, um outro morreu em uma emboscada no Acre, e os outros 2 não quiseram mais saber da Ana por conta de toda essa história, culparam a Ana, condenaram a Ana, não quiseram mais relação com ela. Então, ela sobrou os filhos que ela teve com o Dilermando, que foram, de fato, aqueles que viveram com ela até o final da sua vida. O Dilermando ficou dos 17 anos de idade até os 63, que foi quando ele morreu lá em 1951, sendo manchado, maculado por ter assassinado Euclides da Cunha. Percebam o seguinte, quando o Dilermando morre, a família dele tenta enterrá-lo no cemitério no Rio de Janeiro, e a família é proibida, porque o cemitério negou enterrar naquele espaço o assassino de Euclides da Cunha. Eles tiveram que voltar para o interior e enterrar o corpo do Dilermando junto com um local, um sepultamento onde havia sido enterrados os pais do Dilermando. Então percebam que o quanto que isso marca também a vida dele. Isso aqui, gente, inclusive tem uma série da Globo de 1980 chamada Desejo, que retrata, né, essa história de Euclides, Dilermando, enfim, toda essa situação que eu estou contando para vocês. Existe uma minissérie lá em 1990 que já dramatizou isso aí, de tão dramática que é a história, de tão complexa que é essa história, já foi colocada nesse processo. A Ana foi... casou-se com o Dilermando, como eu já disse a vocês posteriormente, e foi traída por ele. Ele a abandona, vai viver com uma outra mulher, tem uma outra filha com essa outra mulher. Essa filha que o Dilermando tem com essa outra esposa, com a segunda esposa dele após Ana, ela tem uma infância muito marcada por esse assassinato que o pai teria cometido com relação a Euclides. O pai escondia dela, o Dilermando não contava para que a menina não se sentisse ali constrangida, enfim, né, não criasse uma imagem negativa do pai. Ele escondia as manchetes de jornal que o condenavam. Porém, ele levava a filha na escola e buscava, e os pais das colegas das filhas dele sabiam que ele era o Dilermando, que ele era o assassino, entre aspas, né, do Euclides da Cunha. E nesse ponto, as colegas de sala da filha dele, do segundo casamento, começaram a se distanciar da menina e dizer, aquela menina ali é filha de um assassino, o pai dele é assassino, o pai dele matou Euclides da Cunha. E ela aprendeu isso, ela descobriu isso na escola, e ao chegar em casa, vasculhando as coisas do pai, ela foi ver, percebeu as manchetes daqueles anos mais antigos, com a condenação, com essa história, de fato, que houve, né, com o pai dela, e o quanto que o pai dela foi marcado por essa tragédia também. Ele foi também maculado pela mídia, pela sociedade toda. Ele foi aquele que seria o grande vilão juntamente com Ana. Percebam que, inclusive no uso do nome que se dá à questão da traição, há inclusive um preconceito que a gente pode trazer, que é incorporado. Eu sempre falo que as palavras, a língua está diretamente ligada com a sociedade, é um produto social. Quando uma mulher trai, por exemplo, o marido, em geral, naquela época, hoje ainda continua em vários momentos, mas naquela época era muito comum se atribuir à mulher o nome de adúltera, coisa que dificilmente você vê sendo atribuída a um homem, chama o homem de adúltero. Não, o homem cometeu uma traição, a mulher ela cometeu um adultério. Percebam que adultério e traição, sendo palavras sinônimas, eu já disse a vocês, queridos alunos e alunas, que sinônimo não é a mesma coisa, são palavras semelhantes, mas elas têm força diferente. Então, você dizer que alguém cometeu adultério, não é a mesma coisa de você dizer que alguém cometeu traição. Essas palavras têm pesos diferentes, mesmo que tenham um caminho muito próximo de significado. Elas trilham um caminho muito, muito comum, mas que se divergem em alguns momentos. São caminhos diferentes, né? Mesmo que sejam a mesma rota, são caminhos alternativos que a gente tem nesse processo todo. Então, na verdade, essa história da tragédia foi uma fatalidade geral. Para vocês terem uma ideia, Monteiro Lobato, que era um dos fãs mais assumidos de Euclides da Cunha, ele mesmo sendo fã assumido de Euclides da Cunha, ele dizia e disse abertamente, escreveu isso e publicou no jornal, tentando defender um pouco o outro lado da história, que se ele fosse o Dilermando, ele teria agido da mesma forma. E aí, se você for na psicologia, e você for na biologia, a professora de biologia pode explicar isso para vocês, como é que o nosso corpo ele reage diante de determinadas situações, a nossa mente reage. Quando você está acuado e você vê, digamos, vê naquele momento uma possibilidade de morte, uma possibilidade de perigo para a sua vida, a gente tem todo um procedimento metabólico, né, no nosso organismo, na nossa mente, que vai agir para que a gente consiga se defender, ou fugir, ou tentar se defender daquela possível agressão. Então, o Monteiro Lobato, ele fala, inclusive, se fosse o próprio Shakespeare que estivesse ali o atacando, o animal, aquela fera que está dentro de nós, seres humanos,
aquele animal, né, se colocou para fora do Euclides naquele momento, e dentro do Dilermando também o animal foi acossado, então o animal ele está encurralado, ele se vê naquela obrigação de se defender, então ele vai nesse caminho, mesmo sendo fã do Euclides, ele vai tentando entender também essa questão do que o Dilermando tentou a princípio se defender, e aí inclusive existem várias versões, algumas versões que dizem que quando o Euclides foi ferido pelo Dilermando, ele saiu ainda, né, pela porta da casa com um revólver e mandando, volta cachorro, que eu quero te matar. E tem outras versões de outros jornais que dizem que não, que quando o Dilermando viu o Euclides disparando contra ele, ele teria gritado, né, Euclides, né, vai embora, eu não quero lutar contigo, eu não quero lhe matar, eu não quero, né, atirar em você. Então tem várias versões, né, com relação a isso, mas a mídia em si, o jornal, como Euclides era muito bem conhecido, circulava muito bem nesse processo, ele foi exaltado, Dilermando foi condenado. Percebam que a própria manchete, uma das principais do jornal, que foi publicado, o Jornal do Comércio, publicando sobre o Euclides, ele fazendo lamentando a perda do Euclides da Cunha, ele vai dizer que o Euclides, gente, ele era um indivíduo muito inteligente. O Euclides era formado em engenharia, era formado em ciências físicas, em ciências naturais, era formado em matemática, era um cara com conhecimento extremamente robusto, então ele tinha muito conhecimento mesmo. Diz, inclusive, esse jornal, nessa manchete que ele tem, exaltando Euclides, que a disciplina mental que o Euclides tinha, ele herdou da matemática. Então, ele se formou em matemática, ele tinha aquela disciplina mental, aquela coisa racional, aquela coisa objetiva. Ao mesmo tempo, da poesia, ele trouxe a ideia de beleza e a busca da perfeição. E a gente vai ver isso perfeitamente na obra Os Sertões, que ele escreve. Da filosofia, ele traz o senso de justiça, que a gente também vai ver presente na obra Os Sertões de Euclides da Cunha. E toda essa formação, essa variante que ele tem de áreas diferentes, faz com que a gente, na linguagem, consiga perceber, ao mesmo tempo, um tratamento extremamente furioso, que aí vem lá do romantismo, aquela coisa exacerbada, sentimental, subjetiva, e ao mesmo tempo apurada, que ele aprende também no naturalismo, no parnasianismo, o apuro científico, a linguagem mais apurada. Ele faz essa junção, essa mistura. Então, ele foi muito feliz nesse processo, nessa construção, né, desse texto aí. E quando o Gés traz para a gente a questão da obra-prima, a gente tem Canudos gerou uma obra-prima para a literatura do Brasil, não é isso, Gés? A história de Canudos, a guerra de Canudos trouxe para nós uma obra-prima, mas percebam, particularmente, seria muito melhor se não tivéssemos a tragédia de Canudos e não tivéssemos Os Sertões, a obra-prima na literatura brasileira. Eu acho que é um preço muito caro para a gente pagar, né? Ter uma obra-prima em função do assassinato de cerca de 20, 25 mil pessoas da forma que aconteceu. Né? As pessoas, inclusive, falam que o Brasil, a gente tem o costume de dizer que o Brasil é um país maravilhoso, um país cordial, é um país ordeiro, é um país de homens bons, mas aí, Jéssica, quando a gente vai na história, não precisa ser nem muito distante, né? A gente percebe que, de vez em quando, rola um massacre lá atrás, 1500, você vai em 1600, tem outro, você vai em 700, tem outro, e aí as coisas vão seguindo, e a gente vai tendo essa quantidade de genocídios sendo perpetrados dentro da nossa história, da nossa literatura, fazendo base da nossa vida mesmo histórica, e é algo que a gente tem que, de fato, também conhecer, para a gente dizer essa questão do Brasil cordial, né, o Carandiru, que Gés lembrou perfeitamente. Então, a gente percebe que essa obra Os Sertões, ela vai, gente, trazer a verdade sobre a guerra. Percebam que o Euclides da Cunha, eu disse a vocês isso aqui na semana passada, ele era um indivíduo que defendia o determinismo. Ele acreditava que regiões que têm um solo como a região tida como o Nordeste brasileiro, que você tem um clima muito quente, pouca água, ele acreditava que ali não era possível ter civilização. Ele acreditava que o homem dali não era civilizado, que o homem que habitava aquele espaço era um homem inferior, né, fisicamente, psicologicamente, mentalmente, moralmente, do que o homem que morava no litoral. Aí ele começa a pesquisar, a cobrir a guerra e escreve Os Sertões. Depois que ele escreve Os Sertões, a teoria do determinismo que ele prega, ela cai por terra. Ou seja, na prática, ele derruba a própria teoria. Ele começa escrevendo o livro, inclusive, dando sinais de que o sertanejo é fraco, de que o homem que mora ali é um homem que não tem civilização, e depois ele mesmo vai dizer na mesma obra que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ele não tem o raquitismo dos mestiços do litoral. Então, percebam que ele vai quebrando essa corrente
essa visão. Então, ele vai trazer para a gente a verdade sobre a guerra, mostrar para a gente o que aconteceu ali. Se não fosse a Obra dos Sertões, por exemplo, nós teríamos muita dificuldade de entender, como o Jess colocou aí, os elementos, de fato, que levaram a que aconteceram em Canudos, toda aquela tragédia, todas as questões que envolveram degola, prostituição, né, tráfico de crianças, roubo a fazendeiros da região, todas essas questões que ele vai trazer para a gente na obra, nós não teríamos acesso se não fosse a obra Os Sertões. Percebam que a gente está falando aqui de Canudos, se você olhar como o Jéssica colocou aí, Canudos lá naquela época, a gente tinha aproximadamente, aí, estima-se que tinha mais de 5 mil casas, entre 20 e 25 mil pessoas. Percebam que no mesmo período, Salvador, que é a cidade maior da Bahia, ela tinha 20 mil habitantes. Juazeiro, que era a cidade do norte maior daquela região onde tem Canudos, havia 3 mil habitantes. Canudos tinha entre 20 e 25 mil, é muita gente reunida em um espaço com uma forma alternativa de vida, e aquilo começa, de fato, literalmente a incomodar. O Brasil nunca se interessou por aquele povo, nunca se interessou por aquelas pessoas, por aquela região, a não ser para cobrar impostos. E aí, como o Gés vai trazer, a questão, né, da revolta deles com relação a isso. Então, eles veem que a cara que a gente vê do Estado é só aquela cara que vem cobrar o imposto, mas que não, imposto que não há investimento algum nesse sentido. Percebam que, para a Guerra de Canudos, houve 3 elementos fantásticos que foram, assim, muito interessantes. Eu costumo dizer que é o TTJ, que é o trem, o telégrafo e o jornal. Percebam que o trem, ele facilitava a locomoção dos soldados. Não era fácil, gente. O soldado sair de Salvador para ele chegar em Canudos não era uma travessia fácil, não era uma travessia fácil de se colocar, viu, filho? Pode deixar que depois eu arrumo. Deixa eu fechar aqui um pouquinho, viu? Não era uma travessia fácil de você realizar. Então, era muito distante, era muito longa. O telégrafo possibilitava uma comunicação um pouco mais fácil entre as tropas, entre as pessoas que estavam na capital e os outros que estavam ali no campo de batalha, e o jornal, que tem um papel fundamental nesse processo todo, porque o jornal, ele trazia a versão da guerra, que era a versão da República. Ele mostrava para as pessoas o que era que estava acontecendo na guerra. Percebam, queridos, nós não tínhamos aqui rádio, televisão, cobertura de imprensa, de modo a mostrar literalmente o que estava acontecendo. As pessoas sabiam o que estava acontecendo lá pelo que liam nos jornais. Então, o que o jornal dizia, o indivíduo que está no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, ele lia e ele acreditava naquele texto que ele estava lendo como verdade absoluta. Então, percebam, essa guerra, de fato, como o Jéssica colocou, o Cícero tem 3 participações aí muito importantes. O Cícero Dantas Martins, que é o barão de Jeremoabo, ele, uma região próxima ali, um fazendeiro rico da região, preocupado também com a repercussão da formação daquele arraial de Canudos se estender para outras regiões ali de Canudos, né, circunvizinhas, e aquilo ali começar a ganhar corpo. Os fazendeiros da região começaram a se ver preocupados e acuados com aquela sociedade alternativa que surgia ali. O Arlindo Leone embarga a Madeira, e quando os canudenses ameaçam de invadir, ele solicita auxílio a Salvador, as tropas de Salvador, como o Jéssica colocou, acho que foi em outubro de 96. Já em novembro, o governo carioca responde ao juiz e manda 120 soldados para lá, julgando que seria fácil você entrar em Canudos com 120 soldados e conseguir, digamos assim, exterminar aquele arraial de Canudos. E eles, de fato, assim, passaram bastante aperto, tanto é que foi 3-0 no início para Canudos. Primeira expedição com 120, segunda com 600, terceira com 1.300, olha como eles subestimaram. Só na terceira, quando eles levaram 10 a 12 mil, levaram estrutura militar, canhão, armamento, foi que eles conseguiram, de fato, assassinar a maioria daquelas pessoas que estavam ali com foice, com armas inapropriadas, e quando o exército veio todo amparado, ele conseguiu exterminar aquelas pessoas sem grande dificuldade. A igreja, gente, tem um ponto assim, muito importante, porque percebam, Gé já colocou aí, você tem a virada de república e de monarquia. Quem morava em Canudos, certamente, eles não sabiam nem a diferença entre monarquia e república, porque para eles a vida era a mesma. Tanto faz na época da monarquia quanto na época da república, a gente não percebe mudanças significativas do ponto de vista social, político e econômico na vida deles. Mas a igreja, na época da monarquia, ela mandava junto com o rei, com quem comandava. Com a república há uma separação, mas ao mesmo tempo só que não, entre aspas, porque a república ainda continua necessitando, e as pessoas necessitando do aval da igreja. 2 freis, o frei João Evangelista e o frei Caetano, foram a Canudos para poder verificar se havia alguma coisa ali também que feria a igreja. Eles ficaram revoltados quando chegaram
no vilarejo, e foram fazer uma pregação, uma missa, e eles disseram para os canudenses: olha, queridos, o jejum que a igreja prega não é vocês ficarem aqui sem comer o dia todo, não, é você dividir a comida ao meio, diminuir pela metade a comida. Então, se você come 2 pedaços de carne ao meio-dia, você, em vez de comer 2, coma apenas 1. Se você toma 2 copos de leite, tome apenas 1, em vez de 2. Nisso, os canudenses inflamados ali, muitos começaram a questionar e assistiam às missas armados, que outra coisa que eles ficaram assim, revoltados, já esperando, armados, que esperavam que pudessem ser invadidos em qualquer momento, e os padres tomaram aquilo como uma afronta quando os canudenses disseram o seguinte: olha, peraí, essa história de jejum não está bem contada, porque aqui, como é que você vem dizer para a gente fazer jejum, se a gente já faz jejum forçado? Então, quando você fala, em vez de comer 2 pedaços de carne, coma 1, a gente não tem 1 para comer. Em vez de tomar 2 copos de leite, toma 1, a gente não tem 1 para tomar. Então, a gente já vive fazendo um jejum forçado aqui. Então, percebam que o discurso que a igreja leva ali não era diretamente ligado, atendendo à realidade daquelas pessoas. Eles nem sabiam a realidade daquelas pessoas. E eles se posicionaram contrários a esse processo que foi colocado. Percebam também, queridos, que se você olhar durante 3 anos, em 1877, 1880, mais ou menos, só no Ceará, só em Fortaleza, no Ceará, nós tivemos cerca de 64 mil mortes pela seca. Então, olha a situação de carência que essas pessoas viviam, né? Olha a carência que a gente tinha naquela época. A média de vida em 1889, no sertão, nessa parte mais agreste do sertão nordestino, era cerca de 27, 28 anos de vida. Então, a condição era muito extrema. Aí eu vou pedir aqui, usando até a bênção aqui do professor Mário Sérgio de matemática, aquela época, Sérgio, já era uma época de carência. E aquela região onde aquelas pessoas moravam era também uma região de carência. Então, essas pessoas que viviam nessa região de extrema seca do Nordeste, elas sofriam a carência ao quadrado. Então, para elas, a gente tem um conhecimento matemático aqui. A carência não era só da época de carência, era a carência da época mais a carência da região. Era uma carência dobrada. E o que o governo fez em troca para poder auxiliar essas pessoas? Isolaram politicamente e economicamente. Elas viviam isoladas, abandonadas, esquecidas. Se você isolar um grupo de pessoas politicamente falando e economicamente falando, você vai ter um problema social muito grande. Hoje a gente tem as favelas que são exemplos disso. As favelas são locais que são isoladas politicamente, isoladas economicamente, e o governo só aparece com uma face lá, que é a face, geralmente, a face da repressão, é a face do soldado que geralmente cria aquela repulsa com a sociedade, que é a única cara, que geralmente quase que é a única cara, não raro, que as comunidades de favelas conhecem do Estado. Então, a cara, o rosto do Estado é aquele rosto que vem ali estampado, que vem para reprimir, que vem para atacar. Então, a gente tem esse problema social. Toda vez que você tiver isolamento político, isolamento econômico, a gente vai ter esse problema social. E lá em Canudos aconteceu isso, queridos. Percebam que, por exemplo, não seria talvez mais coerente, mais moral, mais ético mesmo, em vez de o governo ter levado armas e soldados, ter levado condições mínimas de sobrevida àquelas pessoas, né? Ou mais, eu digo mais, Jéssica, ter ido lá ouvir essas pessoas, ter ido saber quem são as pessoas que estão ali, o que elas pensam, o que as levaram a formar aquele arraial, o que está por trás daquilo. Então, ou seja, não houve diálogo em momento algum. A gente está no século XXI e não, em qualquer estrutura que você circule, a gente percebe que há muita falta de diálogo. As pessoas fazem as coisas sem dialogar com as outras, sem conversar com as outras, sem conhecer o próprio território. Então, eu não conheço a minha casa, não conheço o chão da minha casa, eu não conheço as pessoas que vivem na minha casa, mas quero chamar as pessoas de fora para entrar em minha casa e para espelharem as suas vidas aqui. Então, sem mesmo saber se as pessoas que estão em minha casa já têm uma vida semelhante ou muito diferente daquela que eu estou trazendo para servir de exemplo para a minha casa. Então, é isso que o Sertões vai mostrar para a gente, queridos, que os canudenses, na verdade, o que eles queriam quando eles seguem o Antônio Conselheiro? Porque muita gente vai dizer, na época, que era um portador do cão, que era alguém do inferno, que era um indivíduo que era tomado por forças malignas. O que eles querem seguindo o Antônio Conselheiro é simplesmente sobreviver. Eles estão numa região onde não tem apoio nenhum, não conhece governo, não conhece política, tem fome, tem sede, não vê alternativa alguma e vê naquela possibilidade uma possibilidade de sobrevivência,
não era um motim que, como foi colocado muitas vezes nos jornais da época, era um grupo de monarquistas que estavam se rebelando contra a República, querendo derrubar a República e fazer a monarquia voltar novamente. A maioria das pessoas que estavam ali nem sabia o que era a monarquia, nem sabia o que era a República, como o Gerson colocou. E o conselheiro vai fazer isso para a gente, o conselheiro não, o Euclides, ele vai pegar o sertanejo e vai tratá-lo como um titã. Né? O sertanejo é um titã da literatura brasileira, assim como era feito na literatura grega, nas literaturas mais antigas, nas epopeias. O Euclides da Cunha vai fazer isso. E percebam que o Euclides da Cunha ele consegue se imortalizar na literatura com essa única obra. As outras obras dele ninguém comenta, ninguém fala, são projetos até não tão bem elaborados, mas os Sertões, por ter, e tem um caráter, perceba, muito mais histórico do que literário mesmo. Se você pegar a obra dos Sertões para você fazer a leitura, ela tem 3 partes. A primeira parte é a parte da terra. Ele vai explicar o porquê que o sertão é da forma que é. Explicação científica mesmo, gente. Quem tiver curiosidade, leia. Você vai perceber. Você tem a impressão de que é um professor de geografia te explicando o porquê daquela região ser daquela forma. Na segunda parte, ele vai tentar explicar quem é o homem do sertão. E na terceira, ele vai descrever a luta, as táticas de guerra, os estupros, as torturas, todo esse processo que levou à guerra. Só para vocês poderem mais ou menos visualizar, ele traz umas táticas de guerra que os sertanejos tinham, fantástica. Eles subiam em cima de um morro, como eles tinham pouca arma, gente, a arma do cano-dense era geralmente aquela arma que você dava um tiro, tinha que tirar, abrir a arma, colocar de novo o sumo, chocar, então, né, e armar, então demorava. Quando ele dava um tiro, ele tinha todo um trabalho para poder conseguir colocar a bala de novo e disparar contra as tropas. As tropas já tinham armas mais avançadas. O que eles faziam? Eles sentavam em cima de uma serra, assim, ficava cerca de 10, 15, 20 cano-denses sentados, e ficava um em pé atirando, e os outros que estavam ali embaixo, sentados, assim, de costas para a pedra, assim, que os soldados lá embaixo só viam uma pessoa atirando. Ele ficava um atirando com a arma, e os outros aqui sentados embaixo, cada um com a arma já engatilhada. Quando esse cidadão atirava contra a tropa, ele pegava a arma, descarregava, passava para o outro que estava sentado, para já carregar, já pegava outra arma carregada e continuava a atirar. Os soldados que vinham lá embaixo, brigando com o mato, com o espinho, se cortando todo, se ferindo todo, no meio do mato, com a dificuldade muito grande, que não tinha estrada como a gente pensa hoje. Não pense assim, que você sair daquela época de Mike Nick para Itarantim, você tinha essa estrada aqui para você caminhar, era cortando mesmo, espinho, cortando com facão, abrindo o caminho literalmente. E eles estavam lá e viam aquele homem atirando lá de cima, e eles pensavam que a arma do cano-dense era uma arma tão boa quanto a deles, que eles conseguiam dar mais de um tiro por vez, porque o tempo era muito pequeno entre um tiro, entre a distância de um tiro e outro, a distância temporal era muito pequena, e os cano-denses usavam essa tática. E uma outra coisa que isso trazia, além de possibilitar o tiro, era amedrontar a tropa. A tropa está lá de baixo, via aquele sujeito que tinha uma fisionomia parda, aquele chapéu, né, de couro, aquela roupa que basicamente a roupa deles era muito semelhante, como o Jess está aí bem vestido para vocês verem. O soldado matava esse cano-dense que estava atirando. Quando ele matava, que esse cara caía, o outro que estava sentado com a arma já engatilhada, levantava e continuava a atirar. O soldado que estava lá de baixo, eles começaram a pensar, poxa, eu matei aquele cara agora, ele viveu de novo, ele nasceu de novo, vou ter que dar outro tiro nele. Eles atiravam no cara de novo, morria, o outro levantava, eles pensavam que era o mesmo, e eles diziam, como tinha essa crença do Antônio Conselheiro, diziam que o Antônio Conselheiro tinha o poder de fazer as pessoas reviverem, de fazer as pessoas voltarem. Agora, nesse episódio de Lázaro aí, por exemplo, vocês viram o Lázaro que foi pego pela polícia, assassinado, tinha gente que estava dizendo que o Lázaro tinha o poder de voltar, ou seja, de sumir. Ele sumia, por isso que as pessoas não achavam. Então, imagine isso lá atrás, como é que isso não circulava na mente. Os soldados, essa era uma tática que eles usavam. Outra coisa que o sertanejo usava para amedrontar o soldado, eles passavam assim, gente, cerca de 1 hora dentro daquela mata, cortando, para poder atingir determinada distância. E os cano-denses, como estavam habituados com aquela região, o Euclides fala isso perfeitamente bem, que a guerra só não terminou antes, porque a terra, aquele espaço, era uma mãe para o cano-dense, e era uma madrasta para o soldado. Ela machucava o soldado, ela agredia o soldado, enquanto ela acariciava o cano-dense. O sertanejo, que já estava habituado a pisar naquele solo, andar pelas estradas repletas de espinho, com muita rapidez. Um soldado está ali se cortando todinho, todo ferido, machucado, com os pés que não eram calejados, os cano-denses descalços caminhando no meio do espinho. O cano-dense pisava no espinho, era capaz do espinho chorar de dor, em vez de o cano-dense chorar quando o espinho entrava no seu pé, tão calejado que era, habituado que era pisar.
naquele espaço. E o soldado ficava louco, como é que esse cara consegue flutuar no meio desse espinho aqui? A gente, todo vestido, com todo um aparato, tem dificuldade para se locomover nesse processo. Então, a Guerra de Canudos vai trazer a obra-prima Os Sertões, que vai trazer a verdade sobre a Guerra de Canudos, que é uma obra que é extremamente importante nesse processo. E percebam que não é uma obra pequena. A obra de Canudos tem cerca de 605, 606 páginas. A obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Não é um texto pequeno. Ele é um texto grande, né, justamente porque na parte da luta, que é a parte maior do livro, que ele vai, de fato, contar o que aconteceu ali. Ele chega ao final do livro e fala assim, na última página do livro, o Euclides fala que ele tem um compromisso com a verdade. Ele não vai falar para agradar exército, para agradar a mídia, ele vai contar o que de fato aconteceu. Ele tem um compromisso enquanto ser humano, enquanto naquilo que ele acreditava. Perceba da filosofia que ele traz o senso de justiça. Ele vai trazer isso para o livro, quando ele vai dizer, olha, para mim pouco importa se a República vai ficar contrária a mim ou não, eu vou falar a verdade. E o Euclides da Cunha era um defensor da República, ele foi contra a monarquia, para vocês terem ideia, ele foi expulso da área militar, na época da monarquia, já tentando ali insuflar, incentivar a proclamação de uma república. Ele pega a sua arma e joga contra os pés do ministro da guerra, então, na época da república, e aquilo foi visto como uma afronta, e ele foi expulso do exército, inclusive acusado de louco, que teria distúrbios mentais, enfim. Depois ele consegue voltar para o exército de novo, quando a república é proclamada. Então era um indivíduo que defendia a república. E mesmo defendendo a república, sendo um defensor da república, diante do que ele viu lá em Canudos, ele achou por bem, pelo senso de justiça que ele tinha, não se calar, não escrever por conveniência, mas incomodar. Percebam como a gente fala incomodar, incomoda, é isso que ele fez. Ele incomodou, ele apontou os dedos nas feridas nas quais pouca gente quis abordar naquela questão. Queridos, Kaline teria uma participação especial conosco hoje, infelizmente ela também não pôde estar presente, porque ela está viajando em um local onde não tem internet, na zona rural. Ela traria um pouquinho para a gente nessa parceria sobre a fortaleza, a mínima fortaleza moral do ponto de vista da filosofia. Porém, a gente não tem, já sinalizando aqui, agradecendo mais uma vez a disposição da professora Kaline participar com a gente, mesmo não tendo sido possível concretizar, mas ela participou de todo esse processo de organização, das nossas pautas todas, desse momento que a gente teve para chegar nessa culminância. E a gente percebe que o Euclides da Cunha, ele vai com aquela preocupação, aquela visão de que a natureza condiciona o homem, como eu já disse a vocês, aquela visão determinista, enquanto que o determinismo influenciou o Euclides da Cunha, né, a ponto de ele dizer que a natureza condicionava o comportamento do homem, e depois ele percebe na prática que não era bem aí, não é bem por aí a história deve andar, deve caminhar. Esse pensamento, queridos, sobre o determinismo, ele hoje é um pensamento muito já atrasado, muito já ultrapassado, muito já, digamos, que está muito retrógrado já no século XXI. Porém, ele foi muito circulante ali no final do século XIX, início do século XX, por isso que nesse momento eu vou chamar o professor João Carlos, ele vai trazer para a gente, trazer a luz, colocar a luz agora nessa nossa roda de conversa, um pouquinho sobre essa questão da corrente determinista e também sobre o branqueamento da população, para a gente poder caminhar para o fechamento. Um abraço a todos e a todas, a gente retorna aqui nas considerações daqui a pouco. Certinho, muito obrigado, professor. Mais uma vez a todos, bom dia. Para entendermos o que seria essa corrente teórica, né, que é o determinismo, a gente tem que saber qual o significado. E qual o significado da palavra determinismo? É um conjunto de ações que condicionam, né, o sujeito no mundo. Então, como Gesmário e Daniel colocaram aí nas suas colocações muito bem postas, naquela região, e principalmente as pessoas daquela região, eram condicionadas devido àquela situação, àquele meio de viver. Então, para termos um entendimento melhor, a palavra determinismo, ela vem do verbo determinar, que significa literalmente terminar para fora, ou seja, terminar com vista a algo externo. Aí, qual a relação que tem isso aí? O determinismo, enquanto ela corrente, né, filosófica, afirma que existe uma cadeia de relações entre causas e efeitos que determinam, né, os padrões de construção do mundo, inclusive interferindo diretamente nas ações da vida das pessoas. Então, tudo que transcorreu e tudo que Euclides colocou na sua obra, Os Sertões, ela veio em decorrência de
ações e principalmente da relação direta que tem o ser humano com o ambiente que vive. Existem vários tipos de determinismo, cujos quais a gente pode, né, estar falando sobre cada um. Mas hoje, especificamente, estaremos falando sobre o determinismo científico. Existe o pós-determinismo, existe o pré-determinismo e existe o codeterminismo. Mas nós iremos falar um pouquinho sobre o determinismo científico, que tem relação direta com tudo que ocorreu entre Canudos, sobre Euclides, Antônio Conselheiro, enfim, toda essa história que vocês já viram aqui, que é bastante interessante e agregadora de valores em relação ao conhecimento. O determinismo, pessoal, na verdade, ele é uma ideia que há ação do indivíduo pelo meio, seja por fatores genéticos, seja por contexto religioso ou por algum aspecto. Aí vocês viram que o determinismo em relação ao local, ao ambiente, ele veio fortemente sendo exposto por Euclides da Cunha na sua obra Os Sertões. Então, basicamente, nós temos voltado para esse contexto o determinismo geográfico. E o que seria o determinismo geográfico? Ele é, basicamente, uma teoria um pouco mais sutil. E existe um um geógrafo e antropólogo francês não, alemão, Frederick Hatzel, que ele afirma que o meio determina o comportamento das pessoas em que ali vivem. Então, como o Daniel disse, assim que os padres, né, ou padre, celebraram as missas e pediram para jejuar, aquelas pessoas já viviam um jejum forçado. Então, o meio em que ele vive não deixou ele se condicionar a algo imposto. Então, esta ideia do determinismo geográfico já vinha sido impregnada. Então, a maneira com que eles viviam não permitiam que eles fossem acondicionados a outro tipo de ideia. No entanto, o próprio antropólogo ele afirma que por meio da utilização de recursos naturais e da criação da cultura é possível galgar alguns efeitos deterministas do meio, ou seja, todos aqueles meios que antes eram sido, como vou dizer, são ações que eram feitas por aquelas pessoas, mediante a atualização ou algumas formas diferentes de convívio dentro daquele meio social, poderiam estar sendo determinantes em relação ao ambiente. E, em contrapartida, e na verdade não é em contrapartida, mas seguindo essa mesma linha de pensamento, existe o determinismo social, que está ali atrelado a esse determinismo geográfico, que seria o quê? A aplicação do determinismo geográfico nos meios sociais capitalistas. Nós voltamos agora para a nossa sociedade atual, uma sociedade capitalista, urbanizada, industrial. Nessa vertente, acredita-se, né, que o meio social em que o indivíduo nasce, por exemplo, é que determina suas ações. Um exemplo clássico disso é que se você nasce em um ambiente violento, você será uma pessoa violenta. Então, é essa ideia que as linhas de pensamento do determinismo têm em relação ao acondicionamento que os seres humanos vivem. Ou seja, à medida que você nasce em um ambiente em que é propício a ter um contato maior com violência, a ter um contato com pessoas que se prostituem, que usam drogas, você, consequentemente, será um indivíduo violento, usuário de drogas, enfim, tem todo aquele acondicionamento. E, na ocasião, aqui, voltando para a obra de Euclides da Cunha, viam-se a necessidade não de serem violentos, mas sim da defesa das suas ideias, dos seus ideais e, principalmente, das suas, como eu vou dizer, crenças, como também Daniel postulou muito bem em relação às crenças. Achavam que eles tinham poder de fazer com que voltassem aos mortos, e voltando também à questão atual sobre Lázaro, colocamos tanta coisa em relação a este acontecimento de Lázaro, que a crença, ela passou a ser algo além da razão, ou seja, nós fechamos os nossos olhos em relação ao ver o que é certo e abrimos os nossos olhos para a crença, acreditando tanto em todo o processo de construção, desde o começo dos 20 dias que Lázaro foi, né, procurado, e todos os percursos durante o decorrer de toda essa trajetória aí, a gente começou a deixar a razão de lado e voltamos para a questão mais do espiritual, do inacreditável. Então, muita gente hoje ainda acredita que Lázaro voltará, mas, enfim, cada um com sua ideia, com sua concepção. Mas voltando-se para essa questão aqui do determinismo, influenciar diretamente no que diz respeito às ações dos seres humanos, nós somos, sim, pessoal, acondicionados no meio em que vivemos
a nos habituar e principalmente a agir da forma em que o meio nos, abre aspas, obriga. Não necessariamente é algo voluntário, mas involuntário. Se nós vivemos em uma sociedade cujo qual existem vários preconceitos, existem várias diferenças e principalmente um desrespeito a, por exemplo, uma crença religiosa, sim, nós somos acondicionados a estar dentro desse meio, mas não somos obrigados em diversas partes, em diversos sentidos, a estarmos agindo da forma com que o restante da sociedade, que foi acondicionada a esse tipo de ação, fazer o mesmo. Então, entendam, pessoal, que a ocasião dessa guerra, cujo qual Antônio Conselheiro, na formação de Canudos, e Euclides da Cunha, na questão de defesa dos seus ideais, não foi algo que, digamos assim, foi obrigado a ser feito. É o determinismo daquela situação, o determinismo daquela região, e principalmente da ideologia da época que fizeram com que tudo isso ocorresse. Então, a defesa de liberdade, na Guerra de Canudos, a defesa do seu ideal em relação à proteção do seu bem maior, quanto à relação de esposa e marido com Euclides da Cunha, é que faz com que nós pensamos principalmente no que nós vamos fazer mediante a toda essa vertente que diz respeito à influência do meio, beleza? É só um apanhado mais simples para vocês entenderem o que foi dito por Gesmário no começo, por Daniel agora, e eu simplesmente só adiciono algo para complementar o ideal de que tudo que aconteceu teve um objetivo, teve várias ocasiões e principalmente teve várias fontes inspiradoras para que acontecesse esses eventos, mas quero que vocês entendam que não foi nada de obrigação ou de algo planejado, simplesmente as ocasiões e principalmente as situações em que viviam aquela população, aqueles indivíduos naquela região, é que os condicionaram a estar agindo, de certa forma, um tanto quanto contraditória às ideias que vinham sendo impostas pelos colonizadores e, posteriormente, pela burguesia. Minha passagem será bem breve, uma vez que já estamos com, digamos assim, um leque muito grande de conhecimento. Desde a história, eu poderia ficar aqui conversando com vocês mais e mais sobre Canudos, mas Gesmário e Daniel se colocaram muito bem em relação a esta obra. E um outro ponto muito importante sobre toda essa vertente aí seria sobre o branqueamento da população. Professor, o que seria branqueamento? O que isso acondiciona? Essa também, pessoal, é mais uma ideologia. Ideologia essa que começou nos meados do século XIX, entre o século XX, onde o principal percussor, né, dessa ideologia foi a elite brasileira, que construiu. E ela é baseada em quê? Baseada na premissa de que era necessário branquear, ou seja, tornar-se branco mesmo a população, uma vez que ser negro, nessa ocasião, né, era considerado ruim. Volto a frisar em relação, não ao negro em si, mas a vertente de ser sertanejo, de ser lá da caatinga, não é? Ser visto como um ser inferior diante dos demais estados do Brasil. E aí eu volto para essa questão do branqueamento, porque é uma pauta interessantíssima, que é sempre voltado somente para uma questão, que é essa questão do negro. E aí quando falamos, né, que nossos corpos foram embranquecidos, contamos a história do país. E o que seria? As nossas ações são pautadas nessa ideologia, na base dessa ideologia, que está enraizada na nossa sociedade. E ela é fortalecida pelo sistema racista. E o que seria isso? Para entender melhor do que eu estou falando, a gente tem que entender o que é o branqueamento. E como que se dá isso? Toda vez que nós falamos, nós nos sentimos orgulhosos em gritar para os quatro cantos, né? Que o Brasil é um país plural. Gente, nós somos sim um país miscigenado, mas não é algo que foi facilmente implementado. Uma vez que o que nunca foi contado, né, é que a miscigenação no Brasil foi um processo estruturado, planejado, instaurado e principalmente fortalecido para negros e índios, ou seja, a sociedade branca, a burguesia da sociedade branca, na ocasião, não tinha essa ideia, né, não tinha esse pensamento de estar se branqueando, uma vez que já eram brancos. Então, a ideia principal, a estrutura principal, o plano principal, era branquear a população negra que vinha como escravos de outras partes do planeta. Então, pessoal, nessa vertente,
3 foram as ações, né, para branquear a população brasileira. E quais são essas 3 ações? A primeira, a violência sexual causada pelos senhores feudais, nas ocasiões com mulheres negras e indígenas, e para enfatizar, as mulheres foram estupradas com o objetivo de clarear a população. Então, percebam que esse tipo de ação tinha um claro objetivo, que era não somente acabar com a sociedade negra, digamos assim, né, toda essa questão, essa parte negra da população, mas eles tinham um objetivo planejado e principalmente algo bem incrementado no que diz respeito a branquear, ou seja, a deixar todo mundo branco. Então, por isso, né, isso não é motivo, mas era um plano para poder acabar fazendo da sociedade algo mais homogêneo e não heterogêneo como é nos dias de hoje. Outra das ações era o casamento fora do religioso, sendo que, na ocasião, se você casasse no religioso, nessas ocasiões em que as pautas sobre o planejamento do processo de branqueamento, ela vinha fora do casamento religioso. Então, se você casasse fora, você poderia casar com uma negra, se quisesse. Então, a partir do momento que você é um homem branco, um seu feudal branco, e se casa com uma negra fora do religioso, não há problema algum. Mas uma vez que você volta-se para o religioso, você tem que obrigatoriamente casar-se com uma pessoa de mesma cor. Dizem, né, muito por aí, maquiam muito, que não existe preconceito no Brasil, existe sim. E isso é algo que vem sendo plantado desde o começo, né, dos séculos atrás. E uma terceira e última ação é a chegada dos imigrantes no país. Percebam que naquela vertente, principalmente na falta de muito conhecimento, aqueles que detinham um pouco mais de conhecimento, eles ludibriavam e manipulavam os demais. Então, os nossos governantes, na ocasião, abre aspas, eram muito bons, não é? Eles resolveram adotar uma política externa de regime colonial. O que seria essa política externa? Era facilitar a vinda dos integrantes, de imigrantes, no caso, de todas as partes do mundo para o Brasil, para oferecer o quê? Uma possibilidade de trabalho e moradia. Só que, na verdade, essa abertura a esses novos imigrantes era mais algo selecionado. O objetivo principal era o clareamento, ou seja, sabiam eles que não existia tanta gente negra no mundo que poderia vir para o Brasil, então eles selecionavam as pessoas para estar fazendo parte dessa população e, consequentemente, fazer com que ela fosse mais homogênea em relação à cor da pele e não simplesmente a questão de culturas e etnias. E nos dias de hoje, voltados para os dias de hoje, o embranquecimento ele está vivo dentro das pessoas negras. Devido ao quê? Devido a essa fragmentação, a essa desfragmentação identitária. O que seria isso? Nós, hoje, acondicionados com toda a perspectiva que temos em relação à ideia do negro no Brasil, a história que foi implementada no Brasil, nós, digamos que, negamos a nossa identidade. Hoje não, pessoal, hoje nós somos mais, digamos assim, como eu vou dizer, nós aceitamos, de certa forma, né, aceitamos mais a nossa identidade, mas antes, a fragmentação dessa identidade era bastante evidente. Poxa, tá me ligando na hora dessa. Então, pessoal, não é à toa que pessoas negras não conseguem estabelecer, né, nos primeiros anos de vida, uma identidade negra positiva, porque é condicionado ao fato de, historicamente, ser descendente de escravo, e escravo sofreu isso e aquilo, e uma criança, né, ou até mesmo um adulto, após ter a sua mentalidade formada, não vai querer assumir que descendente de negro, o negro foi escravo, enfim, passou por todo aquele processo de sofrimento durante esses anos de período colonial. Então, por isso, temos uma construção diferente do que se estabelece ao longo da vida. Somos ensinados, percebam bem que somos ensinados. Oi. Alguém quer falar alguma coisa? Vou terminar aqui, aí depois a gente vai ter as considerações. Somos ensinados, né, desde criança, a negarmos os nossos traços corpóreos. Por quê? Porque alisamos o cabelo, desejamos ter traços mais finos, narizes e lábios mais finos. Então, seguimos um padrão que hoje é considerado um padrão único, que é o padrão de beleza que a sociedade nos impõe. Ou seja, esse padrão eurocêntrico, que é o loiro de olhos azuis e cabelo liso, não é? Então, sejamos práticos em relação a entender e, principalmente, a pôr em prática aquilo que foi nos ensinado. Se eu fui ensinado que o meu traço era feio, ruim,
e eu os reneguei, a consequência, pessoal, é que eu me aproxime do que é visto como bonito, do que é visto como positivo, correto? Então, nessa vertente de ideia, nessa linha de pensamento, o positivo, no caso aqui, seria o ser branco. E, na verdade, não é assim. Nós somos acondicionados a pensar de forma totalmente errônea. Então, portanto, quando vocês virem uma pessoa alisando o cabelo, negando seus traços negros e não se identificando enquanto negros, não pensem vocês que eles são culpados ou que nós somos culpados. Mas sim, é a culpa de quem que é? É de uma estrutura racial que foi implementada na sociedade dos anos anteriores para cá. E por mais afrontoso que seja, né, por mais que neguemos essa nossa identidade, por mais que sejamos não notados ou notados de certa forma, nós acabamos nos enquadrando. Ferrentemente, fomos aceitos e estamos aqui ocupando o nosso lugar na sociedade. E por que nos enquadramos? É porque precisamos. E não é difícil admitir, né? E como é difícil admitir, na verdade, né? O quanto que a trilha seguida pela nossa etnia, no caso, os negros, vem sido caminhada a passos estreitos e principalmente a passos sofridos, uma vez que eu sei de todos os passos trilhados, né, até aqui, que são passos de resistência, porque podemos reivindicar o que é nosso por direito, e não o que ainda é negado. Muitas vezes somos negados por direitos cujos quais a ideologia de séculos passados ainda existe até os dias de hoje. Ocupamos a nossa presença porque, mesmo silenciosa, ela é sentida. Então, não achem vocês que, pelo fato de não sermos notados, não termos voz nem vez, o que é hoje contraditório, sim, nós temos nosso espaço, e não conquistado de mãos beijadas, mas sim com muita luta e suor, nós temos sim nosso espaço, nós somos respeitados. Mas, acima de tudo, perseveramos e lutamos por um mundo mais justo, cujo qual as próximas gerações elas não irão precisar, ou nós lutamos no dia de hoje para que elas não precisem sentir o que sentimos. Quando falo sentimos, pessoal, não que a gente sofre injúria racial diretamente. Hoje ainda existe muito no Brasil e no mundo injúrias raciais, preconceitos em relação à cor da pele. Mas o que nós fazemos no dia de hoje, a população negra, e principalmente a ideia de que o negro não seria aceito, não é aceito, é justamente essa luta ferrenha, para que as futuras gerações, ou seja, nossos filhos e netos, não sofram todo esse processo, não passem por todo esse flagelo, cujo qual nossos avós, bisavós e toda a nossa geração passada sofreu, para termos hoje o devido valor e principalmente o reconhecimento que nós devemos ter dentro da sociedade brasileira. E eu termino para vocês essa minha fala, que é uma fala curta, mas que eu espero que tenha sido de grande, digamos assim, conhecimento e apropriação da palavra em relação ao nosso direito como cidadãos. Somos todos iguais. E eu termino com a frase de Martin Luther King Jr., que vocês sabem que lutou ferrentemente em relação a essa questão racial nos Estados Unidos. E ele diz na sua frase: aprendemos a voar como pássaros e a nadar como peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Então, que essa frase no dia de hoje sirva para que os nossos pensamentos e principalmente a nossa ideologia em relação à segregação e voltando à questão do determinismo científico, geográfico, social, que ela não nos oprima de certa forma para podermos sermos submissos às vontades de uma minoria. Não sejamos minoria, mas sejamos sociedade justa e igualitária. Certo, pessoal? E eu termino a minha fala com um vídeo que eu irei passar para vocês. O vídeo, para finalizar, é um vídeo com a canção Canudos, de Edu Lobo, Mauro Cenice e Romero Lubambo. Peço vocês que não saiam, pois nós estaremos fazendo as considerações finais após o vídeo, tá bom, pessoal? Vou desligar aqui meu áudio.
Iambupe, Bom Conselho, Jacobina, Xorroxó, Monte Santo, Mundo Novo, Lagoinha, Quixadá, entre rios, belos montes, quem é esse que vagueia? Conselheiro que tonteia e apeia sem chegar. Que horizonte mais errante, que crendice mais descrente, que descrença mais distante, que distância mais presente, que distância mais presente, desgoverno governante, tanta gente confiante em Antônio Penitente. Virasse a terra como um rio sem nascente, quando a espada entrar na pedra, quando o mar vira fluente, que paixão insatisfeita, que vingança mais demente, Virgem Santa decaída, Satanás onipotente, baioneta, faca cega, paralelo, marca Marte, sofrimento que renega, desavença que reparte, entre rios, belos montes, que distância mais presente, quanta gente confiante em Antônio Penitente. Queridos, aqui fazendo as nossas considerações, agradecer mais uma vez ao professor Gesmar, ao professor João pela parceria aí que a gente firmou para desenvolver esse projeto, né, e dizer para os alunos, eu postei no chat, só para que vocês possam fazer a leitura também, sobre a necessidade que a gente tem, que todos nós temos, é um direito nosso, eu já disse a vocês que a literatura é um direito de todo cidadão, de todo ser humano, a gente precisa se alfabetizar também na linguagem literária, porque a gente vai ter contato com ela em diversos momentos de nossa vida, com esses textos, e nós temos que ter essa capacidade, a maturidade e a capacidade de compreender
o mundo também a partir das contribuições que a literatura traz. E quando a gente não se alfabetiza na literatura, quando a gente não garante que esse direito seja garantido efetivamente para a gente, e aí depende também de cada um de nós, porque a escola disponibiliza o direito ao acesso à literatura, mas se eu não quero acesso a ela, eu estou negando de ter acesso a esse direito, que pode trazer, por exemplo, prejuízos para mim na minha vida futura, né, na minha própria compreensão de mundo no geral. E assim, eu dizer a vocês, agradecer aos alunos, nós tivemos aqui cerca de 46 alunos presentes, assim, em momentos alternados, todos não estiveram juntos ao mesmo tempo, por conta da oscilação também da internet, nós tivemos cerca de 46, 47 alunos e alunas presentes aqui nesse momento, na manhã de hoje. Espero do fundo do coração que tenha sido muito produtivo para vocês nesses 2 encontros. Percebam que é um ciclo de conversa, a gente iniciou no sábado passado, encerramos aqui hoje de uma forma diferente, trabalhamos com disciplinas diferentes. Peço desculpa, a voz está meio ruim, porque eu estou meio gripado, mesmo assim, fizemos questão de manter, mesmo estando com esses problemas respiratórios, se a gente poder não quebrar esse ciclo, não interromper essa nossa roda de conversa. Eu vou passar a palavra para o professor Gesmar e João, professores Gesmar e João, para eles fazerem as considerações, e caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, ou queira fazer alguma contribuição, esteja à vontade após a fala deles. Eu deixo já para vocês meu abraço, muito obrigado mais uma vez, parabéns aos estudantes, aos alunos e alunas que estiveram presentes aqui conosco hoje. Tenha uma manhã abençoada, um dia abençoado, um final de semana aí iluminado por Deus. Dan, só para nessa palavra final aqui,